Olá, amigos do Estratégia Concurso. Estamos aqui para a nossa última aula de Administração Financeira Orçamentária para a área policial. Hoje nós vamos falar das classificações, das principais classificações da Receita Pública e da Despesa Pública também. Boa tarde, Romualdo. Boa tarde, pessoal que está chegando. Pessoal que vai fazer a CLDF, da área policial. Então, pessoal, essa parte de Administração Financeira Orçamentária, quem ainda não nos acompanhou, ela cai geralmente no nível da Polícia Federal para agente, para escrivão, cai para delegado também, dentro da parte de direito financeiro, cai também para a parte de nível médio. Para polícias estaduais, em geral não cai, depende. Por exemplo, a do DF, que exige nível superior, cai também. Uma outra polícia também estadual também pode cair. E as polícias legislativas, aí variam bastante, é difícil ter certeza se vai cair ou não, como seria o caso da CLDF, por exemplo. E os mais diversos concursos que caem em AFO, caem em Administração Financeira Orçamentária, Orçamento Público, é uma matéria que não fica de fora do edital, a matéria que nós vamos ministrar hoje. Então, se você vai estar para tribunal, por exemplo, se vai ser Tribunal de Contas, Tribunal Judiciário, Ministério Público, as mais diversas carreiras que caem em Orçamento Público e Administração Financeira Orçamentária, você tem que estar acompanhando com a gente a aula de hoje. Leandro está na área, está aí para o futuro auditor de contas, é isso aí, Leandro. Auditor de contas também, tanto o auditor conselheiro substituto, como o auditor, mesmo o auditor mais tradicional, aquele analista de controle externo, também cai muito a administração financeira orçamentária. Vamos lá então, pessoal, começar a falar da Receita Pública. Então, nesse momento, eu paro de falar com o slide para a gente poder já ir gravando, porque vai para a área do aluno. Tá bom, gente? Olá, amigos. Vamos falar agora da Receita Pública. Quem é que não gosta de receita? Até de receita de bolo a gente gosta. Mas aqui agora a gente vai falar da receita no aspecto financeiro. O Estado, naquela situação arrecadatória de arrecadar coercitivamente o tributo do contribuinte, adora a receita pública. A gente também adora ganhar dinheiro, ganhar receita. E principalmente, gente, as bancas examinadoras adoram a matéria receita pública. Então vamos começar classificando a receita quanto à forma de ingresso. Ela pode ser classificada em receita orçamentária e em receita extra-orçamentária, também chamado por uns autores mais antigos como classificação quanto à natureza. A natureza orçamentária, a natureza extra-orçamentária. A gente evita usar esse termo porque existe a classificação por natureza da receita, que é totalmente diferente do que a gente vai falar aqui agora. Então vamos classificar em receita orçamentária e receita extra-orçamentária. Venha comigo, receita pública, classificações orçamentárias, receita orçamentária e extra-orçamentária. Vamos lá então. Bom, o que interessa para a gente nessa aula de hoje? Olá, pessoal, vamos falar agora da classificação.
Olá pessoal, vamos falar agora. Pessoal, caiu a nossa internet aqui. O pessoal resolveu fazer uma manutenção aqui no prédio justo agora. Ligaram 15 para as 2 para falar que ia fazer manutenção na internet do prédio. Aí eu coloquei aqui agora o 4G. Aí eu estou sem retorno de vocês aqui nesse momento. Se vocês escreverem fora nesse momento eu não vou conseguir ver. Mas daqui a pouco a gente ajeita isso aí. Eu faço alguns exercícios, depois eu troco o computador que tem a ligação aqui com o meu 4G para a gente poder ter esse contato aqui no fórum também. Tá? Eu vou começar de novo então. Eu comecei a falar 2 minutos aqui e já caiu. Eu vou começar de novo da mesma forma para a gente poder dar sequência aqui ao nosso estudo. Se cair de novo, a gente vai tentar ver o que consegue fazer para a gente não ter problema nessa aula de hoje. Tá bom, gente? Então vamos lá então falar da receita pública, da receita orçamentária e extra orçamentária. Olá, amigos. Vamos falar agora da receita pública. Quem é que não gosta de receita? Até de receita de bolo a gente gosta. Mas aqui eu vou falar para vocês da receita no aspecto financeiro. Então, todo mundo gosta também. Quem não gosta de ter receita, de ter o dinheiro do bolso, o Estado, naquela sua ação arrecadatória, utilizando aquele poder coercitivo, gosta também dos nossos tributos para financiar as despesas públicas. E, principalmente, o que interessa para a gente, as bancas examinadoras também gostam muito do tema de hoje. Nós vamos falar da classificação, para começar a falar de receita pública, quanto à forma de ingresso, que vai classificar a receita em orçamentária e em extra-orçamentária, também chamado por alguns autores de classificação quanto à natureza. Então, se aparecer na sua prova a natureza orçamentária, natureza extra-orçamentária, não vai estar errado não. Mas a gente evita porque existe uma classificação por natureza da despesa que é diferente dessa que a gente vai passar aqui agora para vocês. Vamos lá então, receita pública, classificações orçamentárias, começando com receita orçamentária e extra-orçamentária. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer a diferenciação entre o que é uma receita orçamentária e o que é uma receita extra-orçamentária. A receita extra-orçamentária também pode ser chamada de ingresso extra-orçamentário. Então, as receitas orçamentárias, pessoal, elas financiam os gastos públicos. Para financiar os gastos com educação, os gastos com saúde, os gastos com segurança pública, por exemplo, e transitam pelo patrimônio público. O que significa isso? Que elas incorporam ao patrimônio público. Quando eu explicar para você a receita extra-orçamentária, você vai entender o que significa isso daí. Bom, professor, você falou receita orçamentária, não é mais fácil falar assim, ó, a receita orçamentária é aquela que está na lei orçamentária anual, aquela que está na LOA? Não. Por quê? Porque a lei 4.320, ela diz o seguinte, ó, serão classificados como receita orçamentária, sob as rubricas próprias, todas as receitas arrecadadas, inclusive as provenientes de operações de crédito, ainda que não previstas no orçamento. Veja que há situações que uma receita pode ser orçamentária, mesmo que ela não tiver prevista no orçamento. Vou dar um exemplo para você. Imagina lá uma universidade planeja arrecadar 1 milhão, um valor qualquer que estou falando aqui, 1 milhão de vestibular. E de repente ela tem uma procura maior e arrecada 1 milhão e 100. Estava previsto na lei orçamentária apenas 100, mas ela arrecadou apenas 1 milhão. E ela arrecadou 1 milhão e 100 mil. Esse 100 mil a mais é chamado de excesso de arrecadação. Não está previsto na LOA, mas é também uma receita orçamentária. Outro exemplo para você, que é mais comum nos Estados Unidos, mas vamos supor que aconteça no Brasil, também em relação à universidade. O aluno se formou, ficou rico, aí quer fazer uma doação para ajudar a pesquisa da universidade, e não estava previsto na LOA. Ele vai lá e faz a doação para a universidade. É uma receita que não estava prevista no orçamento, mas vai ser incorporada, e por isso é chamada também de receita orçamentária. Voltando aqui, ó, inclusive as provenientes de operações de crédito, é o que a gente chama de operações de crédito tradicionais, convencionais, os empréstimos, financiamentos, são características de receitas orçamentárias. Bom, veja aqui que um momento eu falei aqui, ó, são aquelas provenientes de operação de crédito, ainda que não previsto no orçamento, exceto as classificadas como extra-orçamentárias. Professor, você que falou isso, você está fazendo um conceito por eliminação? Não, na própria Lei 4.320, quando ela fala esse conceito, ela termina falando assim, ó, ressalvados, o disposto no artigo tal, tal, tal. Esse artigo tal justamente enumera quais são as receitas extra-orçamentárias. Por isso que eu falo, que serão classificados como receitas orçamentárias, sob as rubricas próprias, todas as receitas arrecadadas, inclusive as operações de crédito, ainda que não previsto no orçamento, exceto as classificadas como extra-orçamentárias. Agora, isso que já dá uma diferenciação, ó, transitam pelo patrimônio. Quando eu
comentar quais são elas, de uma devolução extra-orçamentária. Vamos ver. A licitação tem que ser
Olá pessoal, voltamos, estou aqui de novo. Vamos ver se a gente consegue agora tocar a aula. Tendo problema na internet do prédio, fizeram manutenção. Aí eu passei lá 2h30, falei, não, vou remarcar para 3 horas, será que vai dar tempo? O pessoal da manutenção falou que vai dar tempo. Mas se cair de novo, pessoal, aí a gente vai ter que cancelar a aula de hoje e marcar novamente para um outro dia. Tá? Mas vamos ver, vamos torcer para que seja tudo bem, seja tudo conforme a gente deseja aqui na nossa aula de hoje. Pessoal, eu comecei falando para vocês de receita orçamentária, extra-orçamentária, aí acabou o vídeo, cortou no meio. Então, assim, vamos fazer o seguinte, eu vou passar para vocês agora classificação por natureza da receita. Depois eu volto e falo sobre receita orçamentária e extra-orçamentária, que é coisa de 10 minutos, mais os exercícios. Então, a gente vai fazer o seguinte, vou passar para vocês o vídeo de natureza da receita, é recente, tá? Foi recém-gravado, então é o que eu passaria para vocês aqui diretamente, vou permanecer aqui com vocês. Dando certo a internet até o final, ainda até o final o vídeo, dá mais ou menos 59 minutos, 1 hora, 58 minutos, falando sobre a natureza da receita. Eu vou entrar e a partir daí a gente vai seguindo ao vivo, falando, resolvendo exercícios, aí a gente volta e fala sobre a receita orçamentária e extra-orçamentária, fala também sobre as classificações doutrinárias. Para quem estava no começo da aula, eu falei que era a última aula, que a gente ia falar sobre receita e despesa, mas como o tempo ficou curto, eu vou remarcar uma outra aula para a gente falar sobre despesa. Então a gente vai falar só sobre receita. Então se a gente começar a conseguir direto, a gente vai falar de 3 horas, umas 5 e pouco a gente já vai ter terminado. Um outro dia a gente combina aí, eu falo com vocês, que a gente dá uma aula só sobre despesa, para não ficar o assunto cortado. Tá bom, gente? Vocês não vão perder nada, só a internet desde que a internet esteja funcionando corretamente. Acho que tá ruim o vídeo também aqui, né? Tem que levantar um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Parece que tá cortando a cabeça aqui, ainda não? Só passando vergonha aqui. A tela do computador tá baixa, achando que tá cortando aqui. Não tem nada cortando. Pessoal, então vamos torcer agora para a internet não cair. Vamos então tratar da classificação por natureza da despesa. Vamos lá então. Olá amigos, vamos falar agora, já que vocês já viram, né, sobre receita orçamentária, sobre receita orçamentária, vamos falar agora sobre a classificação por natureza da receita. É a classificação mais importante, é a mais cobrada em provas e é uma aula bastante extensa, não tem aquela aula de um slide que vocês viram, que não que seja um assunto fácil, mas é um assunto curto. Aqui já é um assunto mais longo, que a gente vai ter que ver com bastante calma e que as bancas examinadoras gostam bastante. Se eu comentei que as bancas gostam de receita pública, dentro da receita pública elas gostam mais da parte de classificação por natureza da receita. Se um edital que tem receita pública, dificilmente não cai pelo menos uma questão, às vezes são várias questões sobre o tema classificação por natureza da receita. Vamos lá então, pessoal? Receita pública, pode estar no edital receita pública, ou classificações orçamentárias, ou classificação por natureza da receita, mais diretamente mesmo. Habilitar a caneta aqui que eu sempre esqueço, que abra-se as cortinas para a gente começar o nosso conteúdo. Deixa eu habilitando aqui, vamos lá então. Bom, o que é classificação por natureza da receita atual? Quem já estudou, ela era um pouquinho diferente. No próximo slide eu vou mostrar como é que era, só para você conseguir fazer a associação, para quem já estudou. Mas para quem não estudou ainda, ó, veja lá, esta é a atual classificação por natureza da receita. Mas antes de você olhar para isso e falar, nossa, para que serve um negócio desse? Vou dizer para vocês, isso na verdade veio para simplificar, pessoal. Por mais que você olhe isso e ache que você está doido, mas isso veio para simplificar. Vou dar um exemplo para vocês. Imagina um determinado tributo. Ele tem que estar lá, foi arrecadado imposto de renda da pessoa física. Ele foi arrecadado. Ele tem tantas classificações que imagina ter que escrever isso na lei orçamentária anual. Aí você multiplica por todos os tributos, todas as situações possíveis, imagina como ficaria a lei orçamentária anual. Para que isso ficasse mais simples, foi associado a cada uma classificação um determinado número. Essa classificação por natureza é como se fosse um CPF daquela determinada despesa pública. Por isso que ela existe, para que numa forma de números, de uma forma bastante reduzida, a gente consiga identificar qual é a receita, de qual receita a gente está falando. Então a gente tem aqui a categoria econômica, origem, espécie, desdobramentos para identificação de peculiaridades da receita, olha que nome grande, e tipo. Bom, para começar, né, para que serve essa classificação por natureza da receita? Ela tem como objetivo refletir o fato gerador que ocasionou o ingresso dos recursos aos cofres públicos. É na linha do que eu expliquei, é identificar a receita pública, é o CPF
da Receita Pública. Para a gente tentar guardar os nomes, claro que a gente vai falar muito disso e você vai naturalmente guardando, não precisa se desesperar guardar o nome agora, tenta guardar pelo menos a primeira letra de cada um. Ó. Você pegando a primeira letra de cada um, você chega ao COEDIT, pega o C de categoria econômica, o O de origem, o E de espécie, o D aí desse nome, quem criou essa classificação estava inspirado no dia, né, um nome poético, desdobramento, identificação de peculiaridades da Receita, e o tipo. E o que são esses números aqui em cima? Tem primeiro, tem segundo, tem terceiro. O que ele significa? Significa o dígito. Então aqui nós estamos falando do primeiro dígito, que se refere à categoria econômica, nesse CPF que a gente está imaginando aqui. Ó. O segundo vai ser a origem, o terceiro vai ver com a espécie. O que é cada uma dessas coisas? Não fique ansioso, que é o que a gente vai ver essa aula toda. Quarto ao sétimo dígito, que corresponde a esse desdobramento, e o oitavo dígito, que corresponde ao tipo. Vou dar um exemplo para vocês. Esse exemplo aqui, olha só, ficou é um número pequeno, até menor até que um número de CPF, realmente. É um número que classifica uma receita. E esse número ele classifica a receita do imposto de renda à pessoa física. Então, quando a gente olha esse número aqui, professor, tem que ficar decorando esses números todos? Raramente, muito raramente, cai alguma prova num nível muito grande de profundidade desses números. A maioria das pessoas vão errar, mesmo se você decorar várias, provavelmente vai errar também. E eu acho que é um exagero quando alguma questão cai isso, mas é muito raro. Geralmente cai para você saber os números da categoria econômica e uma vez ou outra de origem, e você vai ver que são poucos, tá? São esses dois primeiros números aqui. Mas são poucos, não é comum. Como eu estava falando, esse exemplo aqui, eu estou falando de imposto de renda da pessoa física. Então, quando eu olho para isso, mesmo você não tendo que saber exatamente todos para a prova, você pode saber até se de imposto de renda, que é um exemplo que está nos manuais técnicos, eu sei que é bom você saber, no final eu vou falar dele de novo. Mas aqui, o que significa esse 1? Bom, primeiro dígito, nós estamos falando da categoria econômica. Esse outro 1, ele se refere a uma determinada origem. Só para vocês já sabendo, familiarizando, receita corrente. Essa primeira aqui, essa segundo, imposto, taxa de contribuições de melhoria. Essa aqui, que é a espécie, terceiro dígito, que vai falar do imposto. Esses 4 dígitos aqui, que é o desdobramento, identificação de peculiaridades, 4º ao 7º dígito, que vai se referir ao imposto de renda da pessoa física, e o tipo 1, que é o tipo principal. Então, quando a gente olha isso aqui, a gente já tem que saber o que significa. E quem não trabalha com determinada receita, mesmo que consultando, ele tem que saber o que significa isso, não é necessário escrever na lei orçamentária anual. Vamos prosseguir, então. Vamos começar a falar. Antes disso, olha como é que era a classificação antiga, para quem já estudou. E mesmo você que está começando a estudar agora, é bom você conhecer, porque às vezes você vai resolver uma questão de prova e está com essa denominação antiga. Você está selecionando questões e vê que tem essa denominação antiga. Então você já sabe como era antigamente. Eu deixei até arriscado para você não ter dúvida que não existe isso mais. Mas comparando, a categoria econômica não mudou, origem não mudou, espécie não mudou. Essa rubrica alínea e subalínea foi substituída por aquele desdobramento, identificação de peculiaridade da receita. E foi criado também aqui um tipo que não tem nada a ver com esses outros. Então é isso que foi feito na nova classificação por natureza da receita. Então essa classificação é a classificação antiga, só para você conhecer, se vê alguma questão de prova com esse nome rubrica, a linha subalínea, você sabe que é algo desatualizado. Então vamos rasgar e jogar fora isso. Bom, como eu gosto sempre de fazer nas nossas aulas, eu gosto de situar você, para você saber do que a gente está falando, onde a gente está. Então agora a gente vai começar a falar, está um colorido diferente aqui, porque a gente vai começar a falar sobre a categoria econômica. Importantíssimo e muito fácil, porque a gente só tem 2 categorias econômicas, então não precisa se assustar, não é o momento de se assustar com a categoria econômica. E para que serve a categoria econômica? Ela obedece a um critério econômico, até pelo nome diz que é categoria econômica, e é utilizada para mensurar o impacto das decisões do governo na economia nacional. Vamos agora para o próximo slide, que vai ficar mais fácil de entender isso. Quais são as categorias econômicas? A gente tem a representada pelo número 1, que são as receitas correntes, e a representada pelo número 2, receitas de capital. São só essas categorias econômicas da receita? Só. Mais para frente aqui a gente vai ver o que é uma receita intra-orçamentária, mas ela se refere, na verdade, a uma adaptação das receitas correntes de capital. São só 2, receitas correntes e receitas de capital. Para você começar a entender, só para você se familiarizar com o termo, o que é uma receita corrente, o que é uma receita de capital. Uma receita corrente é aquela que vai, como regra geral, tá, gente? Sempre tem as exceções, mas como regra geral, é aquela que vai aumentar o seu patrimônio. E uma receita de capital é aquela que vai fazer apenas uma mutação entre os elementos patrimoniais. O que quer dizer isso? Imagina na sua casa. O que seria uma receita corrente?
A receita que você recebe do seu salário, quando você recebe aquele salário, ela está aumentando o seu patrimônio. Ah, professor, tem 1.000 despesas, não dá nem para pagar minhas despesas. Mas é outra coisa, são as despesas. Mas aquela receita, ela não está associada a nada. É uma receita que você recebe e depois você vai definir como que você vai receber. Ah, você tem uma casa e tem uma outra casinha de aluguel. Você recebe aquela receita, vai aumentando o seu patrimônio. É uma receita corrente. E o que seria uma receita de capital? Que faz apenas a mutação dos elementos. Imagine que você tenha essa mesma casa. Você tem uma casinha, você comprou por um preço X. E vai vender ela pelo mesmo preço X. Você desistiu, não quero mais saber, não está valendo a pena. Vendeu pelo mesmo preço X. Repare que você tinha uma casa como patrimônio, e você vendeu, e você tem o mesmo valor equivalente em dinheiro. Então você não enriqueceu, a gente pode dizer, não aumentou o seu patrimônio nesse exemplo que eu estou dando para vocês. Então você está diante de uma receita de capital. Ah, se eu vendi mais caro que eu comprei, se eu vendi mais caro, aí já é outra história. Mas nesse momento o que interessa para a gente é o quê? Receita corrente vai aumentar o patrimônio. Receita de capital vai ter só uma mutação nos elementos patrimoniais e da mesma forma vai acontecer no ente público. Isso não está escrito na Lei 4.320. Agora vamos lá ao que está escrito aqui no nosso slide. Quais são as receitas correntes segundo a Lei 4.320? Vamos lá então. Tá difícil de passar esses slides aqui. Vamos lá, receitas correntes. Receitas tributárias e de contribuições são consideradas correntes. Aí vocês vão poder comentar já, o aluno está mais atento, professor, está separando tributário de contribuições? Às vezes tudo lá no direito tributário, que as receitas de contribuições, elas são tributárias, natureza tributária também. Mas aqui, para efeito de classificação orçamentária, as receitas tributárias são separadas das receitas de contribuições, tá bom? Veja aí, tributário de contribuições são oriundos do poder coercitivo do Estado, estão lá como as receitas correntes. Receita patrimonial, que é a exploração do patrimônio do Estado. Receita agropecuária, industrial, de serviços, é o momento que o Estado está atuando na atividade econômica. Outras, né, deixou espaço para serem enquadradas outras que não estiverem classificadas aqui. E recursos destinados de outras pessoas de direito público ou privado, destinados a atender despesas classificadas em despesas correntes, que é o que a gente chama de transferências correntes. Tá, pessoal? Nesse primeiro momento é só realmente para vocês conhecerem quais são as receitas correntes. Agora vocês vão conhecer as receitas de capital. Não vamos entrar ainda no conceito de cada uma e a gente vai fazer isso durante a aula. E as receitas de capital? Quais são? As provenientes da realização de recursos financeiros oriundos de constituições de dívida. Imagina lá quando o ente público fez uma dívida. Aquele empréstimo que ele pegou, no momento que entra aquele dinheiro, ele entra como uma operação de crédito. Então, um recurso proveniente da realização de recursos financeiros oriundos da constituição de dívidas. Por que é receita de capital? Porque quando entra empréstimo, entra o dinheiro. Mas, concomitantemente, vai entrar também o dever de você pagar a dívida. Então, você não está enriquecendo quando você faz o empréstimo. Ao contrário do que muita gente pensa, né? Da conversão em espécie de bens de direito, da mesma forma, eu dei um exemplo na venda da casa, o venda de um prédio público, converteu em espécie, converteu em dinheiro, um bem, um direito, receita de capital, chama de alienação de bens. Recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, destinados a atender despesas classificadas em despesa de capital. Veja, o conceito parecido com o anterior, só que aqui falava em despesa corrente, em despesa de capital. Aqui a gente está diante de uma transferência de capital, mas para a gente vai ver com calma. Por enquanto é importante conhecer o conceito da lei. E desses aqui, o mais diferente de todo é esse aqui, ó, superávit do orçamento corrente, e é o que gera mais confusão, e o que a gente tem para falar sobre ele, a gente vai falar nesse momento. Os outros a gente vai falar durante a aula de hoje. O que é o superávit do orçamento corrente? Ó, primeiro que você vê o nome aqui corrente. Aí você vê isso numa próxima, bom, é um nome aqui corrente ou uma receita corrente? Não, é uma receita de capital. Então a primeira coisa que você tem que prestar atenção. E o que é o conceito dele? Resulta do balanceamento dos totais das receitas e despesas correntes. De novo, receita e despesa corrente, mas é receita de capital. Porém, não constituirá item da receita orçamentária. Vamos ver por partes aqui para a gente entender o que é o superávit do orçamento corrente, para você saber que ele é receita de capital e ter como resolver qualquer questão de prova sobre isso. Bom, o que é resultado do balanceamento? Do total de receita e despesa corrente. Vamos imaginar a receita corrente arrecadada, em um determinado ano, no ano passado foi arrecadado 20 bilhões. Um exemplo. Um ente qualquer. E foi executada em despesas correntes, também a gente está falando de correntes, 19 bilhões. Então, o que a gente faz? Receita de 20 e despesa de 19, a gente tem uma diferença de 1 bi. Esse 1 bi é chamado de superávit do orçamento corrente. Olha lá, balanceamento total de receitas e despesas correntes, não são receitas totais,
Então aqui, 20 de receita, dizendo, se fosse igual, não teria superávit. Se fosse o contrário, seria um déficit. Mas aqui interessa para a gente é superávit. Teve mais receita corrente, porque foi executado de despesa corrente. Então a gente tem esse 1 bi, chama de superávit do orçamento corrente, e é considerado receita de capital. Prosseguindo aqui no conceito, porém não constituirá item de receita orçamentária. Pode ser meio confuso, né? É uma receita de capital, não é orçamentária? Não vai aparecer depois nas classificações quando a gente for estudar? Não, não vai aparecer. E por que ele não constitui item da receita orçamentária? Pensa comigo, esses 20 bi, que é uma receita corrente, ela é uma receita orçamentária. Então já está aqui, foi arrecadado 20 bilhões. A gente fez uma operação contábil, fez uma diferença e resultou 1 bi. Se eu considerar isso aqui orçamentária de novo, eu vou somar isso aqui e vai ficar 21 bi. E não foi o que aconteceu na realidade. Houve, na verdade, uma arrecadação de 20. Então, por isso que se diz que não é uma receita orçamentária. Estou explicando para você entender. Então, na verdade, é só os 20 mesmo. Mas o que interessa saber, não é receita orçamentária. Professor, está dizendo que é extra-orçamentário? Também não. Só vai aparecer em prova dessa forma para você, que não é uma receita extra-orçamentária, é uma operação contábil. Operação contábil, um índice contábil. Também não vai ser uma receita orçamentária, não é isso que está escrito. Está dizendo que não é uma receita orçamentária. É isso, a gente esgota aqui o assunto superávit do orçamento corrente e vai prosseguir agora nos demais. Antes disso, vamos falar sobre as receitas intra-orçamentárias. O que é uma receita intra-orçamentária? Olha lá. Oriundas de operações realizadas entre órgãos e demais entidades de administração pública integrantes do orçamento fiscal da Seguridade Social de uma mesma esfera de governo. Vou tentar explicar aqui antes da gente entrar no conceito que vai ficar mais fácil. Imagina, vamos para a tela que fica melhor, eu vou desenhando aqui para você entender. Vamos para a tela aqui que fica melhor. Um determinado órgão público presta serviço para os outros. Um órgão público A. Ele presta serviço para os outros órgãos. Então, ele presta serviço para um órgão B. Mesmo se tratando de recursos públicos, ele não presta serviço de graça. Imagina que seja um órgão de tecnologia, num grande órgão federal também, ele está prestando serviço para esse órgão. Esse órgão aqui vai ter que pagar para ele. Vamos supor que pague 10 milhões por ano. Aí ele presta serviço também para um outro órgão, esse órgão um pouco menor, serviço um pouco menor, vai lá e recebe 2 milhões. Esse mesmo órgão, ele pode ser que ele contrate também. Então aqui, na verdade, agora ele não vai receber, ele vai contratar um outro órgão, no valor de 1 milhão, para uma outra coisa. Veja que está circulando receita para todo lado aqui, 2 milhões aqui, 10 milhões aqui, 1 milhão aqui. Mas vocês vão observar que essa receita é uma só. Ela está circulando aqui. Se a gente fosse pegar e somar isso aqui, 2 com 10 com 13, a gente teria uma receita orçamentária total na lei orçamentária errada. Porque você não vai poder somar aqui, é o próprio dinheiro público que está circulando aqui dentro. A receita tem que ser contada uma única vez. É por isso que surgiu esse conceito de receita intra-orçamentária. Agora vamos tentar ver aqui no conceito, ver se ficou mais fácil de entender. Oriundo de operações realizadas entre órgãos e demais entidades de administração pública integrantes do orçamento fiscal da Seguridade Social. Veja que aqui não entra o orçamento de investimentos. Para quem já estudou a LOA já sabe que é composto de orçamento fiscal, Seguridade Social e de investimentos. Aqui não entra o orçamento de investimento. Presta atenção, se tiver orçamento de investimento, não é receita intra-orçamentária. De uma mesma esfera de governo. O que quer dizer isso? Esse desenho que eu fiz, âmbito federal, poderia ser âmbito municipal, poderia ser âmbito estadual, mas aqui não pode ser. Um estado com município. Pode ter esse tipo de operação? Pode, mas não vai ser intra-orçamentária não. Aí já vai entrar nas receitas que a gente pode chamar de receitas normais. Para ser intra-orçamentária, tem que ser dentro da mesma esfera de governo e dentro do orçamento fiscal e da Seguridade Social. E como que elas são constituídas? Vai substituir o primeiro dígito da categoria econômica, a gente viu lá no slide anterior, o primeiro dígito é da receita corrente, e o 2 é de capital. E vai substituir dessa forma. Vamos colocar o 7, se for corrente intra-orçamentária, e colocar o 8, se for de capital intra-orçamentária. Então, uma determinada despesa começa com 1, se ela for intra-orçamentária, vai passar a começar com 7. Uma receita de capital que começa com 2, você vai tirar o 2 e vai colocar o 8, se for de capital intra-orçamentário, simplesmente para isso, para evitar uma dupla contagem. Tem que ter atenção, pessoal, que isso aqui não constitui novas categorias econômicas de receita, mas sim meras especificações das categorias corrente e capital. Não quer dizer agora que a gente tem 4 categorias econômicas, não. Continuamos tendo apenas receita corrente e de capital. São apenas especificações e, como eu já vim comentando com vocês, desenhando e explicando, a fim de possibilitar a identificação das respectivas operações
intra-orçamentárias e dessa forma evitar dupla contagem de tais receitas. De forma que a receita realmente que apareça na lei orçamentária anual e que seja efetivamente arrecadada, seja a que efetivamente aconteceu, não seja algo que não existe, algo fictício resultante de operações entre os próprios órgãos públicos. Essa é a receita intra-orçamentária. Prosseguindo. Bom, então esgotamos o assunto categorias econômicas. Categorias econômicas, 1 receita corrente, 2 receita de capital, 7 e 8 ali serve para substituir se for intra-orçamentárias. Agora, vamos entrar no assunto que vai tomar mais tempo da nossa aula, que é o estudo das origens. Agora sim, vai ser um longo tempo que a gente vai se dedicar aqui às origens, vou explicar cada uma delas e vou destacar o que é mais importante, o que mais pode aparecer em provas, o que mais tem aparecido dentro de cada uma das origens das receitas. Vocês vão ver que vocês já viram algumas aqui, à medida que eu fui falando, quando eu fui conceituando as receitas na Lei 4.320, vocês já foram vendo os nomes, aqueles nomes vocês vão ver agora que a gente estava falando das origens. Quando for receita corrente, você falou tributária, falou contribuições, patrimonial, vocês vão ver agora que nada mais são que as origens daquelas receitas correntes. Vamos lá então? Então a gente está falando agora para a gente situar o segundo dígito da classificação, dígito relacionado à origem. É uma subdivisão das categorias econômicas. Também poderia ser chamado de subcategorias. Na Lei 4.320 não usa a palavra origem, mas também não usa a palavra subcategorias. Só usa que a categoria econômica tem uma subdivisão. Então, de acordo com a lei, poderia também usar subcategorias. Mas, de acordo com os manuais de orçamento, contabilidade pública, o termo correto é origem. Identifica a origem das receitas no momento que essas ingressam no patrimônio público e a gente vai ver agora quais são elas. Aqui são as origens das receitas. Tem as receitas correntes, que a gente já sabe que é o número 1. Tem a receita de capital, que a gente já sabe o número 2. Essas aqui são as categorias econômicas. E associadas a elas, veja que não tem um cruzamento, uma origem, por exemplo, operações de crédito, que é da receita de capital, ela não vai ser associada a uma receita corrente, de forma nenhuma. Cada uma tem um guarda-chuva debaixo delas, que são as suas próprias origens. Tanto as receitas correntes, sobre as receitas de capital. Então a gente tem impostos, taxas de contribuições de melhoria, que é a número 1. Também pode ser chamado como receitas tributárias, de acordo com a Lei 4.320, de acordo com os manuais, impostos, taxas de contribuições de melhoria. A 2, contribuições, como eu disse, é separada desse número 1. Aí tem receita patrimonial, agropecuária, industrial, de serviço, transferências correntes e outras receitas correntes. Realmente aqui não tem o número 8, tá, pessoal? A pessoa não esqueceu, não. Da mesma forma que em receita de capital a gente tem operações de crédito, alienação de bens, amortização de empréstimos, transferência de capital e outras receitas de capital que também pulam do 4 para o 9, você também não esqueceu, é assim mesmo. E a partir de agora, vamos então estudar cada uma delas. Começando então, primeira origem das receitas correntes, vamos falar dos impostos, taxas e contribuições de melhoria. Bom, antes vamos entender rapidamente o que é um tributo, começando pelo conceito do Código Tributário Nacional. Sei que para quem estudou direito tributário, talvez o professor fale uma aula sobre o conceito de tributos tão importante que ele é no direito tributário. Mas para a gente aqui não, a gente tem que dar uma passada rápida para ir depois para o conceito da Lei 4.320. Tributo tem característica de compulsoriedade, tem que ser expresso em moeda, tem que ser decorrente de lei, ele não pode ser, um tributo ele não vai ter originado de um decreto, por exemplo, de uma instrução normativa, por exemplo. Não é sanção de ato ilícito, então foi sancionado. Teve uma multa de 50 milhões porque derramou, uma indústria derramou e acabou com o rio. Derramou resíduos e acabou com o rio. Não, isso não é tributo, porque tributo não é uma sanção de ato ilícito. E é uma atividade administrativa plenamente vinculada. Um auditor, quem for fazer o lançamento de um tributo, ele não está facultado, se tem que lançar, tem não. Deu as características, deu o fato gerador, a situação que seja a aplicação do tributo, do lançamento do tributo, isso tem que ser feito. Então esse é o conceito que eu passei muito rapidamente, atropelando mesmo, que não interessa tanto para a gente, é o conceito da lei do Código Tributário Nacional. Por que eu tive que passar ele? Porque ele é mais completo que o conceito da Lei 4.320, apesar de ser o que interessa para a gente aqui. Olha o conceito da Lei 4.320. Tributo é a receita derivada instituída pelas entidades de direito público. Por que isso é derivado? Porque ele provém da autoridade coercitiva do Estado. Ele difere da receita originária, que aquela vem do patrimônio do Estado. Não, aquela é derivada, vem da atividade, da característica de autoridade coercitiva do Estado, que ele obriga
o particular a pagar o tributo. Ninguém paga o tributo porque quer. Ninguém, a maioria, né? Instituída pelas entidades de direito público. Parece óbvio, mas a empresa não pode instituir tributo. Aí compreendendo os impostos, taxas e contribuições, nos termos da Constituição e das leis vigentes em matéria financeira, destinando seu produto ao custeio de atividades gerais, como é o caso do imposto, ou específicas, como é o caso das taxas exercidas por essas entidades. Então, aqui é o nosso conceito de tributo. Esse aqui é o da Lei 4.320, está aqui. Bom, quais são essas receitas de impostos, taxas e contribuições de melhoria, chamadas de receitas tributadas pela Lei 4.320? Então, aí, impostos, taxas e contribuições de melhoria, e vou passar para vocês um conceito bem resumido que está no Código Tributário Nacional para vocês entenderem. O que são os impostos? O imposto é o tributo cuja obrigação não tem como fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. O que quer dizer isso? O imposto, até para quem já estudou princípios orçamentários, os impostos têm uma característica de não vinculação. Pelo princípio da não vinculação de receitas, ou não afetação de receitas, os impostos não podem ser vinculados. Claro que a gente já sabe, tem várias exceções constitucionais, mas como característica do tributo, ele não pode ser vinculado, ele é para custear atividades específicas. Então, por isso que quando a gente fala assim, eu pago IPVA, então a estrada tem que estar boa. Claro, a estrada tem que estar boa, essa rua tem que estar asfaltada, porque é obrigação que o serviço seja bem prestado. Mas não é exatamente porque você paga IPVA, porque IPVA não está associado à manutenção da estrada ou qualquer coisa associada ao carro, ao veículo. Da mesma forma, o IPTU também, que você paga, tem que ir lá fazer o capeamento da sua rua, tem que fazer o esgoto, tem que exigir, mas não porque você paga IPTU, porque o IPTU também é um imposto, então ele serve para atividades gerais. O IPTU pode pagar saúde, educação, pagar salário de servidor, não tem problema nenhum, o imposto é para isso. Diferentes são as taxas, As taxas não. As taxas têm como fato gerador exercício regulado do poder de polícia, a gente não vai entrar nisso agora, o que seria, mas é um conceito mais aí voltado para o direito administrativo, não tem a ver com polícia militar, polícia judiciária, não, mas é um conceito do direito administrativo. Ou a utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Sem preocupar aqui com o que está escrito aqui agora, mas precisa entender o que é uma taxa. A taxa, diferente do imposto, ela tem que estar associada a alguma coisa. Essa utilização pode ser efetiva, por exemplo, uma taxa de limpeza urbana. Você vai ver lá, 3 vezes por semana, por exemplo, passar um caminhão de lixo e vai recolher seu lixo, tá vendo? Utilização efetiva. Ou potencial, por exemplo, uma taxa que seja para incêndio. Você não vai ver o corpo de bombeiros passar na sua casa 3 vezes por semana. Ele vai lá, tem uma vez ou outra, tem fiscalização na sua casa, no seu imóvel, pode ser um comércio, por exemplo. Pode passar de vez em quando, mas a taxa não é efetivamente para isso. A taxa vai manter o corpo de bombeiros. Se pegar fogo, ele vai te atender. Então não é uma utilização efetiva, mas é uma utilização potencial. A taxa sempre vai estar vinculada a um determinado serviço. Esse é o conceito de taxa. E diferente dos dois, bastante diferente dos dois, é a contribuição de melhoria. O que é a contribuição de melhoria? É instituída para fazer face ao custo de obras públicas, que decorra valorização imobiliária. O que quer dizer a contribuição de melhoria? Tem uma determinada rua que não tem nada, não tem asfalto, não tem nada, é só poeira. Aí vai o poder público, vai lá, faz um asfalto bonitinho, fica tudo legal. E imagina, essas casas vão ser valorizadas. Só que aquele asfalto ele foi pago com o dinheiro de todo mundo. O que é a contribuição de melhoria se ela for cobrada? Geralmente nem é cobrada, mas se fosse cobrada, como deveria ser? Deveria se cobrar daquele pessoal daquelas casas, cobrar a valorização que ela teve decorrente daquele imóvel. Só que essa cobrança ela tem alguns limites. Tem como limite total a despesa realizada. Então vamos supor que teve uma ampla valorização. Aquele asfalto foi tão bom, aquela área é tão boa que o problema dela era só realmente que era a poeirada que vinha da rua. Então teve uma valorização numa casa que valia 100, passou a valer 300. Então quer dizer que o poder público pode cobrar contribuição de melhoria sobre toda essa variação? Não, o limite vai ser a despesa realizada, ver quanto ele gastou. E como limite individual, o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado. Vamos supor um contrário, lado contrário, que se gastou muito para asfaltar aquela rua. Mas a valorização foi mínima, valorizou 1%, 2%. Pode cobrar contribuição de melhoria considerando tudo que foi gasto? Não, vai cobrar só sobre a valorização. Pessoal, isso é bastante rápido, o professor de Direito Tributário vai ter muito melhores condições de explicar um conteúdo desse do que eu. Mas o que interessa para a gente na prova é isso, e você já sabe o que é um imposto, o que é uma taxa, o que é uma contribuição de melhoria. E aqui eu destaco, cheguei a comentar com vocês,
e destaco aqui mais forte, está aqui na tela para vocês fixarem, que as demais contribuições integram outra origem denominada de contribuições, que a gente já vai ver a seguir. Não é as receitas tributárias, por isso que até mesmo a Lei 4.320 usa o termo receitas tributárias, os manuais mudaram para colocar só imposto, taxa de contribuições de melhoria, justamente para não confundir. Mas considerando o conceito da Lei 4.320, as receitas tributárias entram apenas impostos, taxas e contribuições de melhoria. Demais contribuições, receitas de contribuições, apenas para classificações, feito de classificação da receita, para receita orçamentária, tá? Para tributo é outra história. Bom, pessoal, vamos entrar agora nas contribuições. Então a gente vai cortar esse vídeo para ficar um vídeo mais ou menos aí de meia hora. Ato contínuo, a gente já vai entrar nas origens, receitas de contribuições. Vamos lá então, pessoal. Começamos a ver as origens, vimos a primeira origem das receitas correntes, que aquelas podem se chamar de tributárias, ou de impostos, taxas e contribuições de melhoria, dependendo se está usando a Lei 4.320 ou os manuais atualizados. Agora a gente vai ver as receitas de contribuições, dentro ainda das receitas correntes, número 2, dígito 2, contribuições. Bom, quais são as contribuições? A primeira e mais conhecida são as contribuições sociais, aquelas voltadas para a Seguridade Social, Previdência, Saúde e Assistência Social. É a mais conhecida, são as contribuições sociais que financiam a Seguridade Social. Uma outra que a gente ouve falar bastante são as contribuições econômicas, a chamada contribuição de intervenção no domínio econômico, que atinge um determinado setor da economia, que a gente ouve muito falar da CID, principalmente do CID de combustíveis. O CID vai aumentar, a CID vai diminuir. Essas receitas não deveriam, pelo menos, ter uma característica mais arrecadatório. Ela devia ser mais para uma intervenção no domínio econômico realmente. Claro que hoje a receita da CID ela também é importante para o Estado, mas ela deveria ser apenas para intervenção no domínio econômico. Um exemplo da CID de combustíveis, que a gente falou, ela deveria ser usada, vamos supor que a gasolina está muito barata e o álcool não está compensando. Então, para ajudar os produtores de álcool, você incide o CID na gasolina para que se aumente o preço da gasolina um pouco. Ou a gasolina está muito cara, você reduz o preço da CID para não afetar tanta inflação, ou equilibrar. É usado realmente para equilibrar a economia. O mais conhecido é o CID de combustíveis, mas são chamadas de contribuições econômicas. Outras que você já deve ter ouvido falar, mas não dessa forma, com esse nome como contribuições. São contribuições para entidades privadas de serviço social e de formação profissional. São contribuições para o Sistema S, por exemplo, para o Senai, para o SESC, Sebrae e várias outras aí que a gente tem. São contribuições para entidades privadas de serviço social e de formação profissional. Então são essas três espécies de contribuições que a gente tem dentro do conceito de contribuições no âmbito federal. Quando a gente vai para o âmbito do município, do Distrito Federal, a gente tem mais uma, que foi acrescentada à Constituição, que é chamada Contribuição para o Custeio de Serviço de Iluminação Pública. Como o nome dela já a define, serve para custear a iluminação pública, mas no âmbito municipal e no âmbito do Distrito Federal. São contribuições para o serviço de iluminação pública, vão estar lá nas ruas municipais ou do Distrito Federal. Seria mais um tipo de contribuição. É uma que gera bastante dúvida, que em muitos lugares, às vezes até nos manuais, alguma parte vem de forma equivocada, são contribuições de interesse das categorias profissionais e econômicas. Ela não vai ter uma classificação, ela não tem aquele número de classificação como a gente está apresentando aqui. Por quê? Porque elas não transitam pelo orçamento da União. Elas existem, mas não passam pelo orçamento da União. O que são as categorias profissionais e econômicas? Contribuição para a OAB, para o CREA, do CRM, no caso lá dos médicos, e várias outras contribuições que são voltadas para categorias profissionais e econômicas. Tá, pessoal? Então guarda esse slide. Vou voltar aqui para você fixar aqui o conteúdo. Quais são as contribuições? Âmbito federal, sociais, econômicas e para entidades privadas de serviço social e de formação profissional. Indo um pouquinho além, municípios e DF, custeio de serviço de iluminação pública. E temos ainda as contribuições das categorias profissionais e econômicas, mas essas não transitam pelo orçamento da União. É só isso que eu tinha a passar para vocês sobre contribuições. Agora vamos falar da terceira origem, que corresponde ao dígito 3, que são as receitas patrimoniais. Se for para dar um conceito de receitas patrimoniais, seria esse conceito aí, ó.
corresponde ao ingresso proveniente de rendimentos sobre investimentos do ativo permanente, de aplicações de disponibilidade de operações de mercado e outros rendimentos oriundos de renda de ativos permanentes. Mas o que interessa para a gente, que facilita para a gente compreender, é quais são as receitas patrimoniais. É isso que aparece na sua prova. Começando com as receitas patrimoniais decorrentes da exploração do patrimônio imobiliário do Estado. É das mais comuns, das que mais caem em prova. Eu coloquei na ordem aqui, das que mais caem, ou que tem menor possibilidade de aparecer. A primeira que mais pode aparecer na sua prova é aquelas receitas patrimoniais decorrentes da exploração do patrimônio imobiliário do Estado. Algumas são bem fáceis de entender, olha só. Aluguéis, imagina um prédio público. Então, um prédio público não tem utilização. Vai lá, vai ser alugado. A receita, decorrente daquele aluguel, receita patrimonial. Arrendamento, a União, a Prefeitura, tem uma determinada terra. Aí a renda, esse valor pago para o arrendamento, para aquele que vai usar da terra, pago para aquela prefeitura, por exemplo, é uma receita patrimonial. Foros in laudene são estudos do direito civil, não vou entrar nesse conceito aqui, são conceitos mais complexos, mas você já sabe também que é uma receita patrimonial. Aí vem tarifas de ocupação, concessão, permissão, autorização ou cessão do direito de uso de bens imóveis públicos. Vamos imaginar lá o permissionário, tem lá uma cantina numa escola pública. É feita uma licitação, o permissionário ganha, ele vai pagar um pequeno aluguel para a escola para explorar a cantina da escola. Então é uma permissão, é uma receita também patrimonial, assim como concessão, autorização, se voltada para imóveis públicos, ela vai ser decorrente da exploração do patrimônio imobiliário do Estado. Mas o que interessa para a gente é direto isso aqui, ó, é que elas são receitas patrimoniais. Outra que pode aparecer na sua prova também são as recorrentes de valores mobiliários. O que a gente tem que ter cuidado? Vamos voltar nessa primeira aqui, que a gente tem que ter cuidado, pessoal, é que o patrimônio imobiliário aqui, a gente não está falando de venda, tá? Se for venda, a gente vai ver mais para frente que são alienações de bens. Aqui não é caso de venda do patrimônio, não. É caso de exploração econômica do patrimônio que vai gerar uma receita. Aí seria receita patrimonial. Voltando aqui. Valores mobiliários, quais são eles? Juros e correções monetárias, decorrente de aplicações financeiras, dividendos e participações. Depois eu vou destacar um quadro só sobre essa questão dos juros. Mas entenda aqui, desde já, que esses juros que eu estou falando que são receitas patrimoniais, são aqueles decorrentes de aplicações financeiras. Então a gente tem um determinado recurso, que não vai poder ser usado naquele momento, ele vai e aplica aquele recurso. Os juros decorrentes daquele recurso que ele aplicou é chamado de valores imobiliários, mas o que interessa para a gente é que é uma receita patrimonial. Dividendos, o Estado tem uma empresa, dividendos e participações, tem uma determinada empresa, ela vai dar no lucro. Os dividendos que o Estado recebe também são receitas patrimoniais. Tudo isso, pessoal, dentro das receitas correntes. E, por último, dentro dos que aparecem em prova, a gente tem a exploração de recursos naturais. São receitas patrimoniais também as compensações financeiras e os royalties. Imagine uma cidade como Macaé, no estado do Rio de Janeiro, Espírito Santo, tem lá a exploração do petróleo. Eles recebem royalties decorrentes daquela exploração do petróleo. E como que é classificada essa receita em cada um dos entes? Como receita patrimonial, assim como as compensações financeiras também. Então, pessoal, de receita patrimonial, é isso que mais cai em prova. Vou colocar aqui para vocês outras receitas patrimoniais, passando rapidamente. Coloquei aqui até uma cor mais fraca, caso apareça na sua prova. Delegação de serviços públicos, mediante concessão, permissão, autorização, licença, que a gente está falando de delegar o serviço. O de cima aqui a gente estava falando relacionado aos imóveis públicos, aqui a gente está delegando o serviço. Concessão, permissão, autorização, licença, na área de transporte, infraestrutura e telecomunicações. Mas que não se preocupe tanto com essa diferença, tem que saber apenas que são receitas patrimoniais, está explorando o patrimônio do Estado. Exploração do patrimônio intangível, direito de uso da imagem, de reprodução dos bens do acervo patrimonial. A gente tem um determinado acervo que é do órgão público e ele quer cobrar uma taxa para que isso seja utilizado. É uma receita patrimonial, está explorando o patrimônio do Estado. Cessão de direitos, da mesma forma. Cessão de direitos da operacionalização de um determinado pagamento. Também é receita patrimonial, sendo que esses três aqui caem muito pouco. Então, pessoal, vocês guardam. Decorrer da exploração do patrimônio do Estado sem vendê-lo é uma receita patrimonial. Bom, vimos as três primeiras, agora vamos ver as outras. As outras são menos complexas e caem bem menos em prova. O que foi importante para efeito de prova, eu vou falar para vocês e a gente vai ver tudo de uma vez agora dentro das receitas correntes.
da receita agropecuária até outras receitas correntes. Vamos ver agora as demais origens das receitas correntes. Receita agropecuária, decorrente da exploração econômica, padrante público e atividades agropecuárias. Por exemplo, a Embrapa. A Embrapa lá faz suas pesquisas e vende alguma coisa voltada na área agropecuária, vende uma determinada área que ela pesquisou, uma determinada planta, uma determinada semente, não sei exatamente qual atividade, todas as atividades que a Embrapa faz, mas o que ela vende está voltada a uma receita agropecuária. Receita industrial, quando o Estado resolve se meter em atividades industriais, para produzir alguma coisa, a receita decorrente disso é chamada de receita industrial. Receita de serviços, proveniente da prestação de serviço. Aqui a gente não está falando da delegação. Se for feita uma delegação ao setor privado, é uma receita patrimonial. Aqui não, é a própria prestação de serviços do ente público. Então é o ente público prestando diretamente, que ele receber vai ser receita de serviço. E aqui eu dou um destaque, ó. São também de receita de serviço o recebimento de juros associados aos empréstimos concedidos, pois tais juros são a remuneração no capital. Juros relacionados a empréstimos são receita de serviços. Veja, se o órgão tem um recurso público, ele aplica esse recurso, ele gera um juros decorrente de aplicação financeira. Lembrando, a gente está falando só de receita, tá? Não está falando de pagamento de juros para o órgão público, não. Fala sobre receita. Aplicou, recebeu juros, isso é receita patrimonial. Ou seja, ele está explorando o patrimônio. No caso, o patrimônio é o dinheiro. Está explorando, ele recebe. Quando a gente está falando de uma prestação de serviço, que é o caso do empréstimo, o empréstimo é uma prestação de serviço. O órgão público fez um empréstimo. O empréstimo que retornar, o principal, a gente vai ver mais para frente que é a amortização de empréstimo. Não se preocupe com isso agora. Mas os juros daquele empréstimo, que é os juros que vai remunerar aquele capital decorrente daquele prestação de serviço, vai ser classificado como receita de serviço, tá? Mais para frente a gente vai fazer um quadrinho só para falar sobre isso. Mas sabe, juros podem ser receitas patrimoniais ou podem ser receita de serviços, se for associados a empréstimos. E para finalizar, mais as outras origens das receitas correntes, temos a transferência corrente, que é aquele conceito grande, estava também lá, quando a gente falou da receita corrente, é um conceito grande. Mas o que interessa para a gente aqui é que a aplicação dessa transferência, dependente de ter urgência ou não, ela ocorrerá em despesas correntes. Sei que nesse momento você ainda não sabe, que ainda não estudou aqui como é despesa corrente, não se preocupe, mas que você tem que saber nesse momento que transferência corrente é um recurso que chega para aplicar em despesa corrente. E o mais importante, são os exemplos que caem em prova sobre transferências correntes. São esses aqui. No âmbito municipal, transferências recebidas do Fundo de Participação de Município e de cota à parte. Guarda essa palavra aqui, aparece muito em prova. Cota à parte. Você vê cota à parte, você já sabe, opa, se está bem um tributo depois, está relacionada a uma transferência corrente recebida. E no âmbito estadual, transferências recebidas do Fundo de Participação dos Estados, só muda aqui, uma é Fundo de Participação do Município, outra é do Fundo de Participação dos Estados, ambos de previsão constitucional, e da quarta parte de tributos federais. O que é isso aqui? Federal. É um tributo que é do Estado, mas é passado do Estado, mas a União arrecada, depois repassa, algo nesse sentido. E do município, a gente pega tanto os federais quanto os estaduais. Aqui não tem federal, não tem estadual, porque não vai ter, nesse caso, um estado para outro. O estado recebe do outro federal, o município vai receber tanto do federal como do âmbito estadual. Esses exemplos que vocês têm que guardar. Viu cota à parte de tributos, já sabe que é transferência corrente. Viu transferência de fundo de participação do município dos estados, para quem está recebendo, também vai ser receita de transferências correntes. Finalmente, outras receitas correntes, claro, provenientes de outras origens não classificadas nas anteriores, foi encaixado aqui. Como exemplo, multas administrativas, contratuais e judiciais, indenizações, restituições, ressarcimentos, tudo que não foi encaixado no anterior está aqui. E as principais, que a gente às vezes vê em prova, são as indenizações, restituições e ressarcimentos classificados como outras receitas correntes. Bom, pessoal, encerramos aqui a parte das receitas correntes. Vimos primeiro pós-taxa de contribuições de melhoria, ou receitas tributárias, vimos a parte de contribuições, vimos a parte patrimonial, e no pacote só a gente viu todas as demais receitas correntes. E agora a gente vai falar das receitas de capital. Já negritei aqui tudo de uma vez, destaquei que a gente vai ver também de uma tacada só, de uma vez só, porque as mais importantes são essas três primeiras. E as outras
tem a sua importância relativa e no que for importante eu estou destacando aqui. Origem das receitas de capital. Vamos falar sobre elas então. Operações de crédito. Aqui, quando a gente classifica como operações de crédito, é o Estado se endividando. Então preste atenção nisso. O Estado está se endividando. Quando ela recebe o recurso daquele empréstimo, a gente chama de operações de crédito. Empréstimo, financiamentos, olha lá. Proveniência, colocação de títulos públicos no mercado. Quando se coloca um título público, o Estado está emprestando. Ah, você comprou um título de tesouro direto. Pessoa física mesmo, fala, comprou um título de tesouro direto. Quando ela comprou, na verdade, ela está emprestando dinheiro para o Estado. O Estado vai pegando esse dinheiro, é um empréstimo que ele está fazendo com você. Ou da contratação de empréstimo e financiamentos internos ou externos obtidos junto a entidades estatais ou privadas. Operações de crédito, uma das origens da receita de capital dos empréstimos. Alienação de bens. Proveniente da alienação de bens móveis ou imóveis de propriedade do ente. Então, se tem uma alienação de bens, é uma receita de capital. Então, cuidado, quando fala que foi vendido alguma coisa, numa questão de prova, foi vendido um prédio público. Aí tem lá as opções, ou só uma questão para julgar se está certo ou errado, vai estar lá falando que é uma receita imobiliária. Não é, uma receita imobiliária é da exploração do patrimônio, que é a receita patrimonial. Aqui não é receita imobiliária. Vendeu é alienação de bens, receita de capital. Amortização de empréstimo. O famoso aí que finalmente chegamos à amortização de empréstimo. O que significa amortização de empréstimo? Ele é referente ao recebimento de parcelas de empréstimos ou financiamentos concedidos em títulos ou contratos. Então aqui, ó, na operação de crédito, o Estado é o devedor, está se endividando. Aqui ele é o credor e está recebendo o que ele emprestou. Em ambos os casos são origens das receitas de capital. Então, o que classifica como operações de crédito? O principal do recebimento da dívida. Ah, um determinado ente emprestou 100 mil para uma empresa. Ela emprestou 100 mil. A parte principal, quando ela pagar o principal daquele valor de 100 mil, que é realmente a dívida dela, é classificada como a amortização de empréstimos. E os juros? Os juros, como são associados aos empréstimos, vão ser classificados como receita de serviço. No próximo quadro eu vou destacar isso aí. E aqui, para você não esquecer, falei, mas para você não esquecer, amortização de empréstimos representa um retorno dos recursos anteriormente emprestados pelo poder público. O Estado como credor, o ente público como credor. Ainda sobre a origem das receitas de capital, para finalizar, a gente ainda tem mais duas. Temos as transferências de capital, que é aquele mesmo conceito das transferências correntes, só que o que vai mudar é o final, porque vai ser despesas de capital. Então é um recurso que vai vir para financiar uma despesa de capital, é um recurso que vai vir para financiar a construção de um hospital, vai vir construir uma escola, construir uma estrada, construir uma ponte, vai ser uma transferência de capital. E finalmente, assim como a gente tinha outras receitas correntes, a gente também tem outras receitas de capital, provenientes de outras origens não classificáveis nas anteriores. Ó. Exemplos: integralização de capital social, resultado do Banco Central, se o resultado for positivo, vai ser incorporado como receita de capital, remuneração da disponibilidade do Tesouro, resgate do Tesouro, etc. São alguns exemplos de outras receitas de capital que vão ser classificadas nessa origem. Então a gente finalizou aqui a parte das origens, mas agora vamos explicar, para ficar bastante claro, que aparece em provas, a diferença do recebimento do empréstimo concedidos e a questão dos juros recebidos, quando é classificado em cada situação. Vejam comigo, ó. O recebimento do principal de empréstimo concedido, o que é o principal? É do valor que foi ativamente emprestado. Se eu emprestei 100, a parte do 100, que vai amortizar a minha dívida, é o recebimento do principal. Vai ser sempre classificado como uma receita de capital. E os juros recebidos, dependendo da situação dos juros, vai ser classificado sempre como receitas correntes. A primeira diferença é essa. O principal vai ser só a receita de capital, os juros vai ser sempre a receita corrente. Esse principal recebido vai ser sempre classificado como amortização de empréstimo. Cuidado, não é amortização da dívida não, tá? A amortização da dívida é despesa, é quando o Estado está pagando, é uma despesa de capital. A amortização de empréstimo é sim uma origem da receita corrente, é uma origem das receitas de capital. E os juros? Os juros, como eu falei, são sempre receitas correntes, mas vai depender do caso se ele vai ser classificado como receita de serviços ou como receitas patrimoniais. Ele será receita de serviços
se forem juros recebidos decorrentes desses empréstimos concedidos. Então lá, emprestou 100. O 100 do principal está aqui, classificado uma amortização de empréstimo, receita de capital. Esses 5, se for 105, por exemplo, de juros, os 5 de juros são classificados como receita de serviços decorrentes daqueles empréstimos. Então, uma parte, quando o empréstimo é devolvido, a parte do principal é receita de capital, a parte que não é do principal, que é referente aos juros, receitas correntes, no caso de serviços. E esses juros recebidos, se não forem associados a empréstimo, se forem juros de aplicações financeiras, são classificados como receitas patrimoniais, que decorrem da exploração do patrimônio do Estado. Então, olhe aqui nesse slide para você entender a diferença. Quando é o empréstimo concedido, classificado como amortização de empréstimo, que é o principal, quando é os juros recebidos. Se for associado a esse empréstimo, é de serviços, e se for de aplicações, são receitas patrimoniais. Bom, essa foi a parte mais extensa da aula, realmente, que a gente aprofundou mais, que a gente tratou das origens. Na categoria econômica, relativamente rápido. Origem, a gente já começou, assim, boa parte da aula foi sobre origem, e agora é rapidinho, é 1, 2 slides sobre cada uma das demais classificações, para você conseguir entender. Vamos lá, então, falar da espécie. A espécie, a gente já falou muito de espécie. Toda vez que a gente fez uma divisão, foi explicar uma origem e fez uma subdivisão, a gente estava falando de espécies, ou até indo um pouco além. A classificações até posteriores aqui à espécie. Mas você já ouviu muito das espécies que a gente tem para falar. Ó, qual o conceito? É vinculado à origem, sendo composto por títulos que permitem qualificar com maior detalhe o fato gerador dos ingressos de tais receitas. Uma qualificação maior ainda em relação à origem. Vou dar um exemplo aqui para vocês verem que a gente já falou. Para vocês verem que já falou. Ó, origem e contribuições. Lembra quando a gente explicou contribuições? Eu falei para você das contribuições sociais, econômicas, entidades privadas, serviço social e formação profissional. Elas são as espécies das contribuições e dos impostos. Ou das receitas tributárias, ou da origem impostos, taxas de contribuições de melhoria. Quais são as espécies? Impostos, taxas de contribuições de melhorias. E assim vai para todas as outras. Tem que saber que é uma divisão que permite qualificar com maior detalhe o fato gerador dos ingressos das receitas. E esse nome aí, inspirado, de desdobramentos, planificação e peculiaridades da receita, que substituiu a antiga classificação, aquela parte que tinha de rubrica, linha e subalínea. Destinado a desdobramentos com a finalidade de identificar a peculiaridade de cada receita, caso seja necessário. Tais dígitos podem ou não ser utilizados, conforme a necessidade de especificação do recurso. Se não for necessário, pode colocar um 0, não tem problema. Na maioria dos casos, alguma especificação vai ter. Por exemplo, se a gente falar de um determinado imposto, que a gente deu um exemplo, vamos falar do IPI, Imposto de Produtos Industrializados, então tem um nome até maior que esse, o IPI. Categoria econômica aqui, vai ser uma receita corrente. Origem, imposto, taxa de contribuições de melhoria. Espécie, imposto. Aqui, nessa parte aqui, vai ter uma especificação para você identificar que se trata do IPI. E assim vai para várias mais variadas receitas. O desdobramento é para dar aquela refinada na identificação. E por último, tipo, que é a classificação interessante, porque ela é uma classificação mais nova. Como é que foi criado esse tipo? Até para você entender, fica mais fácil você entender. O que tinha um problema? Vocês vejam que a gente está estudando aqui um tempão as mais diversas classificações. E mesmo assim, em alguns casos, para apuração de uma determinada receita, precisava lá, do pessoal lá da SOF, quando eu trabalhava lá era assim também, precisava de montar classificações paralelas para determinadas identificações. E a principal delas foi resolvida com a criação do tipo. Vou dar um exemplo para vocês sobre dívida ativa. A dívida ativa é quando uma determinada receita ela tem que ser paga pelo contribuinte e o contribuinte não paga. Vai passando o tempo, ele não paga e ele é inscrito em dívida ativa. O ente público ele passa a ter o direito a receber aquele tributo, é inscrito, se for um exemplo, um tributo, é inscrito em dívida ativa. Só que essa dívida ativa ela era classificada como outras receitas correntes. Ela, mesmo se ela referisse a um determinado imposto, ela não era classificada lá como receitas tributárias, ou de uma contribuição, não era classificada como receita de contribuições, era classificada como outras receitas correntes. Agora você imagina isso para todo o conjunto de dívida ativa. Aí quando se precisava, quando era necessário levantar dentro das outras receitas correntes, qual da dívida ativa, esse meu exemplo, era para cada um tributo, cada um contribuições ou outras situações que poderiam se apresentar, precisava de uma classificação paralela. Já não bastasse essa quantidade de classificação
que a gente tem aqui para a Receita Pública. E para evitar isso, foi criado o tipo. Ó. Veja só o tipo. Como que ele evita isso? Finalidade: identificar o tipo de arrecadação a que se refere aquela natureza. Por isso que é o nome de tipo. Agora, isso que eu falei para vocês, vamos tentar explicar por meio de um quadro. Imagina uma determinada receita, que está prevista na Lei Orçamentária Anual, que a gente chama aqui, ó, Receita Orçamentária propriamente dita. Imaginar uma prefeitura IPTU, que pagou em dia, vai estar lá a receita, vai entrar aqui, ó, Receita Orçamentária propriamente dita na hora da arrecadação. Supondo que não foi pago em dia, foi pago naquele mesmo ano, algumas semanas depois, ou com um pequeno atraso, mas já pagou com multas e juros. A multas e juros já vai ser classificado aqui, ó. Tem a receita propriamente dita e tem as multas e juros. Vamos supor que o contribuinte continua a não pagar, demorou e foi inscrito em dívida ativa. Então a gente já tem uma dívida ativa aqui referente a toda a receita orçamentária propriamente dita e aos multas e juros dessa receita. A dívida ativa incorpora tudo. Então a partir daqui, antigamente, já entrava em outras receitas correntes. E aí, multa sobre dívida ativa também, era tudo outra receita corrente, embolava tudo e você não conseguia identificar isso com facilidade. Agora não. Para se identificar uma dívida ativa, ou se é uma receita propriamente dita, vai se utilizar o tipo. O que significa isso? Vai ter toda essa classificação que nós vimos aqui, ó, vai ser mantida. Então, se a gente estiver falando de IPTU, vai ser mantida toda essa classificação de IPTU, e se ele for da dívida ativa, vai mudar só o tipo. Se ele for de multa, vai mudar só o tipo. Então você vai conseguir identificar que aquela multa é do IPTU, que aquela multa é do IPTA, do IPVA, que aquela dívida ativa era uma de contribuição social. Tudo isso por meio do tipo. Então a gente vai ter o tipo 1, que é a receita propriamente dita. Então se você vê lá na lei orçamentária, o tipo 1 é a receita propriamente dita, na de arrecadar também. Tipo 2 vai ser aquela multa, ainda sobre a receita orçamentária, mas antes de virar dívida ativa. O tipo 3 vai ser que foi inscrito em dívida ativa. E o tipo 4 já são as multas incidentes sobre a dívida ativa. Então vai ser preservada toda a classificação anterior e com essa identificação a gente consegue ver exatamente se é a receita, se é multa, se é dívida ativa ou se é multa sobre a dívida ativa. É para isso que serve a nossa nova classificação, o tipo lá criada pelos meus colegas lá da Secretaria de Orçamento Federal. E aqui eu volto naquele exemplo que eu dei lá no começo da aula, que eu falei que a gente pegou esse número aqui, ó, e falou que só com isso a gente seria suficiente para a gente identificar uma receita dentro da Lei Orçamentária Anual. Falei rapidamente para vocês sobre familiarizando, mas aqui a gente consegue ver num nível de detalhamento maior, exemplificar de uma maneira mais fácil. Então, vai estar lá na Lei Orçamentária Anual essa arrecadação, vai estar esse número e a gente consegue identificar. A gente já sabe que esse primeiro, ó, é categoria econômica, está aqui, ó. Esse outro número 1 é origem, esse outro número aqui é espécie, esses 4 aqui, quarto ao sétimo dígito, é o desdobramento, e o último aqui é o tipo. Então aqui a gente já consegue associar a classificação. E o que significa esses números? O número 1, receita corrente, se fosse 2 seria de capital. Aqui, o número 1 da origem, são os impostos, taxas, contribuições de melhoria. Se fossem 2, seria contribuições. Se fosse 3, seria patrimoniais. Assim sucessivamente. Aqui, na espécie, esse 1, no terceiro dígito, significa que a gente se refere aos impostos. Se fosse um outro número, seria taxa. Outro número, contribuições de melhoria. Esses 4 números se referem ao imposto de renda da pessoa física. Aqui que vai entrar mesmo no detalhe. Poderia ser imposto de renda da pessoa jurídica, ia mudar algum número. Se fosse o IPI, ia mudar. Se fosse o IPTU, IPVA, é isso que vai caracterizar efetivamente o imposto. E aqui, por último, o tipo 1, que é o tipo mais comum, que é a arrecadação propriamente dita, é o principal. Se fosse 2, seria a multa sobre aquela receita propriamente dita. O 3 seria a inscrição de dívida ativa. E o 4 seria já a multa sobre dívida ativa, tudo identificada pelo tipo. Então, se a gente estivesse falando aquele exemplo para a gente exemplificar o tipo, se tivesse o 4 aqui, na verdade, do 1, ó, a gente estaria falando desse mesmo imposto de renda da pessoa física, só que são umas multas relacionadas à dívida ativa. Só para a gente exemplificar, é que esse quadrinho ajuda bastante a gente a entender o tudo que a gente viu na aula de hoje. Então, como sempre, pessoal, deixo aqui para vocês o meu contato no Facebook lá, curtam a minha página, aproveitem as dicas diárias, coloquem questões para resolver, comentar, os alunos vão participando ali no Facebook, vão interagindo, bastante legal, curtam lá a nossa página. Tá certo, pessoal? É isso que eu tinha para passar para vocês sobre
receita pública, sobre classificação por natureza da receita. Sei que não é um assunto fácil, não é digerido com facilidade. O que você tem que fazer a partir de agora? É focar em exercício, fazer os exercícios, se for o caso, depois assistir de novo as videoaulas, ver os resumos, ler o material escrito, resolver as questões da banca examinadora, porque aí você vai ver o que eu falei aqui com destaque, o que mais cai, você vai conseguir, tentando resolver as questões, mesmo que não consiga, lendo os comentários, você vai conseguindo absorver aos poucos o conteúdo, mas não é o momento de desesperar, tentar sair decorando tudo, de qualquer forma. É o momento de absorver esse primeiro impacto e aí buscando caminhos alternativos, dentro do material escrito, dentro da resolução de questões, que você vai ver que são muitas questões que a gente tem lá no nosso material, para você sair bem gabaritado e detonar as questões desse tema muito cobrado, que é o tema classificação por natureza da receita. Tá certo, pessoal? Forte abraço, até a próxima. Vamos agora resolver as nossas questões. Nossa internet está boa, não caiu. Que bom, né, gente? Então dá para a gente continuar. Vamos fazer agora o nosso exercício sobre natureza da despesa, né? Leandro, Fernanda, Mascarenhas, Cordeiro, Andressa, Fernanda de novo, Leandro, Fernanda de novo, Elvio, mais o pessoal todo que está nos assistindo. Então vamos lá, então? Olá, amigos. Vamos agora resolver nossas questões CESP sobre classificação por natureza da despesa. Vamos lá, então. Questão número 1. São receitas de capital os recursos financeiros recebidos por ente público para custear despesas com pessoal, com serviços de terceiros ou com material de consumo. Esse é o conceito de receitas de capital, está relacionado à despesa e relacionado aqui com essas despesas que são despesas correntes. Questão número 1 está errada, não é esse o conceito de receitas de capital, não tem nada a ver com custear despesas com pessoal, serviço de terceiro ou material de consumo. São receitas de capital, alienação de bens, operações de crédito, amortização de empréstimos e outras que a gente vai vendo aqui ao longo da nossa resolução desse exercício. Vamos lá então. Questão número 2. As operações de crédito são classificadas como receitas correntes. Número 2. Operações de crédito são receitas correntes? Errada. Operações de crédito é uma das origens das receitas de capital, não são receitas correntes. Questão número 2, errada. Questão número 3, uma receita econômica cuja origem a classifica como receita de capital é a amortização de empréstimos. Questão número 3, uma receita econômica cuja origem classifica como receita de capital é sim a amortização de empréstimos, mais uma receita de capital. Então, questão 3 está certa. Questão número 4. As receitas de capital são classificadas em patrimonial e industrial. São receitas de capital, as receitas patrimoniais e industriais? Errado. São receitas correntes, as receitas classificadas como patrimonial e industrial. Questão 4, errada. Questão número 5. São receitas correntes as provenientes de empréstimos e de financiamentos destinados a investimentos. As receitas que são oriundas de empréstimos, de financiamentos, chamamos de operações de crédito, são receitas correntes? Errado. Operações de crédito são as provenientes de empréstimo e financiamento, são classificadas como receitas de capital. Questão 5, errada. Questão 6. Aos municípios não se admite ampliar os desdobramentos dos códigos das receitas com a adoção de códigos locais. Questão número 6. Pode ou não pode? É permitido aos municípios. Os municípios têm receitas exclusivas. Dessa forma, podem ampliar os desdobramentos? Podem. Então, a questão diz que não se admite ampliar. Se admite sim. Tem receitas que são exclusivas dos municípios. Então, a questão 6 está errada. Questão 7. As receitas tributárias e de contribuições classificam-se como as receitas correntes. São receitas correntes, receitas tributárias, receitas de contribuições? Correto. Questão 7, correta. Questão 8. A entrega de um conjunto habitacional para moradia popular indica, na previsão orçamentária, o aumento da receita corrente de contribuições, advinda da expectativa de aumento da arrecadação da taxa de limpeza urbana. Então, numa determinada cidade, por exemplo, vai ter um aumento do número de casas, então vai aumentar a quantidade de valor da arrecadação de taxa de limpeza pública. Então, quer dizer que vai ter um aumento de contribuições?
Não, se estamos falando de taxa de limpeza pública, vai ter um aumento nas taxas e não nas contribuições. Questão 8 está errada. Questão 9. Operações de crédito são receitas de capital originárias de contratação de empréstimos junto a entidades públicas ou privadas, internas ou externas. Operações de crédito são receitas de capital? Sim. De onde vem? Vem de empréstimo, vem de financiamentos. Aqui, nesse conceito, contratação de empréstimos de entidades públicas ou privadas, pode ser público ou privado, pode ser interna, pode ser externo. Questão 9 está certa. Questão 10. Os ingressos financeiros decorrentes de amortização de empréstimos ou financiamentos concedidos pelo ente público por meio de títulos e contratos representam receitas de capital. O que ele está falando aqui? Os ingressos, quando o ente público é o credor, a amortização de empréstimo, está entrando o recurso público. São receitas de capital? Sim, são receitas de capital, daí está o correto. Mas os juros recebidos relacionados a esses empréstimos ou financiamentos são tratados como receitas correntes. Então é isso mesmo, a amortização do empréstimo, quando a gente público é o credor, tem alguém devendo para ele. Quando ele recebe o principal, é chamado de amortização de empréstimos, e quando ele recebe classificado como receita de capital, e quando ele recebe juros, é classificado separado como receitas correntes? Exatamente, questão número 10 está certa. É classificado como amortização de empréstimo, receita de capital, e os juros recebidos são classificados como receitas de serviços dentro das receitas correntes. Os juros recebidos de empréstimos são classificados como receitas de serviço. Resposta certa da questão 10. Questão 11. Sob a ótica das atuais normas orçamentárias, são consideradas receitas de capital as receitas de compensação financeira provenientes